Queridos, já poderíamos ir embora, tanta coisa que Deus já falou no nosso coração hoje, mas eu quero aqui trazer uma palavra muito especial, que Deus colocou no meu coração, e que tem a ver com o coração. Deus colocou no meu coração e tem a ver com o coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 3, é o texto que nós vamos estar refletindo nessa noite, Hebreus no capítulo 3, deixa eu só colocar aqui no silencioso, como é que faz? Beleza. Hebreus capítulo 3. Tá? Você já conhece ou conheceu alguém com coração endurecido? Quem aqui já se deparou com alguém com coração endurecido? Várias pessoas, né? Mas o que é um coração endurecido? Quando nós falamos em coração endurecido, do que nós estamos falando? Quando a Bíblia fala de coração, do que a Bíblia está falando? Será que ela está falando desse órgão que bomba, né? Tutum, tutum. Quando você vê, uma das primeiras expressões que você vê na concepção de um bebê, é o quê? É o coração, né? Então, primeira vez, vai lá, e de repente, está lá, tutum, 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 tutum. Ele é menos que uma ervilhinha, já tem um coração pulsando. Mas não é desse coração que a Bíblia está falando. E quando nós falamos do coração endurecido, não é o coração, o órgão do coração. Estamos falando do centro da personalidade humana. Quando nós falamos do coração endurecido, nós estamos falando de algo que lá em João 14:1 diz lá, não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Ele está falando sobre a aflição, aquilo que gera o nosso sentimento. O coração, ele é algo que reflete aquilo que nós sentimos, e está na dimensão da alma. Lucas 6,45 diz lá, as pessoas boas tiram coisas boas e tesouro do seu coração bom. E as pessoas más tiram coisas más e tesouro do seu coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E não é que o coração está cheio aqui, o coração está cheio aqui. Então, se você começa a ser encharcado com coisas que te aprisionam, que te levam para baixo, você começa a soltar aquilo que você está recebendo. Com muita facilidade, você vê alguém que fala muito palavrão. E você vai ver um ambiente onde ele foi criado, onde ele vive, onde ele tem o ecossistema dele, são pessoas que falam palavrão. E eu começo a falar aquilo que a minha mente, que o meu coração está se enchendo. E agora, se você quer falar coisas boas, palavras que edificam, você precisa estar num ambiente onde você é edificado. Certo? Então, e por mais que você vá, e às vezes eu vou ver o jogo do Flamengo, né? Eu levo o Nicolas lá, e o pessoal começa a xingar. Mas aquilo grita nos nossos olhos negativamente. Ele olha assim, para mim, faz uma cara muito horrível, porque nós não estamos acostumados. E não vamos nos acostumar nunca. Mas chegou uma época da minha vida que eu falava muito palavrão. Porque eu estava num ambiente. Certo? Lá em Mateus 5,18, eu, porém, lhes digo, se você olhar uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então endurecer o coração tem a ver com aquilo que nós sentimos. E quando nós endurecemos o coração, nós endurecemos o coração em relação a Deus. Nós endurecemos o coração em relação ao nosso casamento, em relação aos filhos, em relação ao perdão. O nosso coração endurecido nos impede de viver aquilo que Deus planejou para nós. E eu quero conversar um pouco sobre isso. E esse texto de Hebreus, ele nos alerta. E ele nos alerta algo muito especial com relação a não deixar o nosso coração endurecido, para não gerar incredulidade no nosso coração. Eu quero trabalhar como é que nós podemos caminhar com um coração entregue, leve e entregue ao poder de Deus. Então, abra lá, Hebreus 3, de 7 a 19. De 7 a 19. Tá? O texto aqui vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Ele diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo
da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso não fique irado contra aquela geração e disse, então fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu deserto. Ele está descrevendo aqui, em Hebreus, uma realidade profética, de quando nós olhamos o povo de Israel que se rebelou contra Deus, e isso gerou um impacto, onde eles não entraram na terra prometida por causa da rebeldia, por causa da dureza do coração, embora estivesse vendo muitos milagres de Deus. Mas aí o texto continua, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano de pecado, mas passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é o que diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como na rebelião, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíam no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Queridos, esse texto de Hebreus, todo o livro de Hebreus, nós precisamos entender que o livro de Hebreus, ele vai trazer uma realidade para os destinatários da carta de Hebreus. Eles precisavam ser refrescados, ou relembrados, ou realinhados o que era realmente a entrega de Jesus e a superioridade de Jesus frente a todos os demais anjos, aos patriarcas, a tudo. Jesus estava sendo ali exaltado, tanto que lá em Hebreus 1 começa, Jesus é superior aos anjos, daí ele continua, Jesus é superior aos patriarcas. Então, é um livro escrito aproximadamente 70 depois de Jesus, de Cristo, aonde um povo, eles estavam voltando a uma prática do Antigo Testamento. Quando nós entendemos essa dinâmica do Antigo e Novo Testamento, tem muitas pessoas que não sabem, mas como é que é o Antigo Testamento? Ele vale, não vale? Isso aí como é que é o Novo Testamento? E nós precisamos entender essa dimensão. No Antigo Testamento, todo o povo estava debaixo das leis de Moisés. Então, a lei de Moisés trazia uma legalidade que não somente tinha uma realidade espiritual, mas também uma realidade legislativa, uma realidade jurídica ali. A lei que regulamentava o viver em sociedade. Mas tinha muitos princípios espirituais, ou a maioria eram os princípios espirituais. Mas Jesus, ele vem para inaugurar uma nova aliança, uma nova lei. E essa nova lei, agora, onde nós estamos debaixo da graça, e nós podemos, através de Jesus, ter acesso direto ao Pai. Lá em Hebreus 7, 12, ele fala desse novo sacerdócio, da mudança de sacerdócio que jurou mudança de lei. 2,17 diz que agora Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o que acontece? Mas essa mudança de sacerdócio, então, traz uma nova forma de ver a vida, de viver a vida, viver uma vida agora com mais liberdade, mas debaixo da graça de Jesus. Uma liberdade dada por Jesus, mas não uma liberdade que te dava um alvará para fazer o que você quisesse. Não, mas uma obediência que agrada a Deus e que vive com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. Só que aqui em Hebreus, quando ele está escrevendo isso, ele está levando o povo a refletir aquilo que aconteceu lá atrás no deserto. E que o povo, porque endureceu o coração, não entrou na terra prometida, que Deus havia prometido. E aí eles não entraram na terra prometida. E o que ele está dizendo, ele falou assim, olha, não endureça o coração. Vocês precisam deixar esse coração mais mole, deixar esse coração mais sensível. E ele começa ali no versículo 7, assim como diz quem? O Espírito Santo. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
não endureça o coração. Quem está dizendo para nós é o Espírito Santo. Se ele estivesse falando para o povo de Israel, ele ia falar assim como diz os profetas, assim como diz Moisés, mas aqui ele está dizendo assim como diz o Espírito Santo. A relação do povo mudou. Lá o povo se relacionava intermediado pelos sacerdotes. Hoje nós nos relacionamos com Deus através de Cristo, pelo agir do Espírito Santo em nós. Por isso que Efésios 1,13 vai falar que nós somos selados com o Espírito Santo quando nós entregamos a nossa vida genuinamente ao Senhor. E ele está trazendo um alerta: cuidado com o coração incrédulo, cuidado com o coração duro. Nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo para nos alertar, para não sermos incrédulos. A incredulidade, você não crer em Deus, é algo assim que te deixa à margem daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque eu não creio, eu me autolimito, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que nos faz imagem e semelhança do Criador. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se eu pudesse resumir tudo que eu falei até aqui, eu quero te dizer o seguinte: se não fosse importante você ter um coração quebrantado diante do Senhor, Deus não deixaria esse alerta com relação ao coração de pedra. Um coração endurecido, um coração que não está sensível para deixar Deus trabalhar, é um coração que não está sensível para obedecer, um coração que não está sensível para perdoar. Um coração endurecido é aquele que se acha o dono da razão e ele vai vivendo do jeito dele, e eu não me curvo. E Deus está querendo falar e eu não deixo Deus falar. Deus está querendo agir e eu não deixo Deus agir. Deus poderia agir contra a nossa vontade? Claro que pode. E muitas vezes Ele até faz. No sentido de, se algo para intervir em relação a um bem maior, mas Deus não violenta o livre-arbítrio, que tem a ver com o seu caráter. Nós precisamos entender isso. A referência de incredulidade foi o povo no deserto. Deus havia libertado da escravidão. E eles queriam voltar a serem escravos. Lá em Números 11:5, ele fala que o povo estava com saudade das cebolas do Egito. Saudade, porque lá nós tínhamos carne. Lá nós tínhamos tanta coisa. E o que acontece? Qual que era o coração duro do povo? O coração duro do povo porque eles não estavam entendendo o processo que estava acontecendo. E eu quero olhar somente os grandes milagres, mas existe um processo que acontece onde Deus sustenta para que eu possa chegar num próximo nível, num próximo momento na minha vida. E eles não estavam querendo passar pelo processo. E o processo gerou um endurecimento do coração, gerou incredulidade. Eu não creio que Deus vai nos dar a terra prometida. A hora que eles foram espiar a terra, não vencer, nós não vamos conseguir essa terra. Nas 2 últimas quintas, vocês foram ministrados sobre paternidade, certo? E a paternidade de Deus é algo que muitas pessoas não aceitam a paternidade de Deus por causa da incredulidade, porque eu não creio que Deus é pai, porque o meu pai não foi bom para mim. E eu continuo com o coração endurecido, com o coração destruído. Então, se você era escravo, Deus quer te libertar. E para isso você precisa confiar e crer no poder de Deus. O contrário da incredulidade é a fé. E eu quero poder trabalhar um pouquinho essa dimensão daquilo que Deus quer fazer na sua vida, para que hoje você possa ter um coração quebrantado e contrito, como diz lá em Salmos, onde nós podemos nos derramar diante do Senhor, porque ao se derramar diante do Senhor, nos abre uma janela de oportunidade de viver o extraordinário de Deus para a minha vida. Eu, quando me derramo com o coração quebrantado diante do Senhor, não com o coração endurecido, eu fico mais sensível para ouvir a voz de Deus, para me sentir amado por Deus, para entender que independente das marcas que eu carrego, Deus me ama profundamente. E o Espírito Santo, Ele me alerta, mas Ele me conforta, Ele me consola, Ele me fortalece, Ele ora por mim, Ele intercede por mim. O Espírito Santo está dizendo: venha, eu quero
que você entenda o que é ter um coração quebrantado diante do Senhor, e que você abandone todo e qualquer coração endurecido, que continua jogando culpa no seu passado. Pare de jogar culpa nos seus pais, pare de jogar culpa naquele abusador, pare de jogar culpa naquilo que você fez sem saber, naquele aborto que você fez, pare de jogar culpa lá, somente se derrame diante do Pai, se derrame e se entregue, e deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Chega de caminhar escravo, escrava, chega. Então, quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, e eu quero trazer alguns destaques aqui, quando nós vamos no versículo 10 ali, eu quero dizer que o primeiro destaque que eu trago, mantenha o coração no caminho. Veja ali, por isso ele diz ali, por isso fiquei irado com aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Uau! Quando nós olhamos para esse texto, o que é manter o coração no caminho? O que é manter o coração no caminho? Queridos, você precisa estar encharcado pela palavra de Deus. Você precisa estar encharcado. Queridos, você tem que estar encharcado da presença de Deus. Você precisa caminhar, obedecendo, conhecendo, vivendo, buscando intimidade. Porque você só vai saber o caminho se você estiver próximo. Certo? Não tem como você saber o caminho se você não entender quem escreveu o caminho, quem conhece todo o caminho. Você precisa... Hoje está muito fácil, né? Você coloca aqui o GPS, né? Eu quero ir lá para IBB. Ele vai trazer aqui, ele vai te mandar entrar em algum lugar diferente aqui, que está tudo uma zoeira aqui, né? Mas sabe, quem já era lá da quatro rodas, usou bastante quatro rodas aí, para achar um lugar? Bastante gente, né? Aí, dependendo da região onde você estava, então, por exemplo, se você ia ali para Florianópolis, pediu uma informação, olha as Catarinas ali. Você vai lá cantadinho, vai lá, vira direita ali, vira de esquerda, pum. Aí você vai lá para o Nordeste. Meu irmão, em algum lugar do Nordeste, né? Você vai aqui, você vai encontrar um negócio lá, você vai virar para a esquerda. E é sempre muito difícil. Você vai em Goiânia, você vai ali naquele redondinho, vai no outro redondinho. Chega aqui em Curitiba, só não liga a seta, você pode ir para qualquer lugar. Mas sabe, uma das coisas boas que acontecia é quando você chegava e pedia uma informação, falava assim, vem atrás de mim que eu te guio no caminho, venha. Não era bom? Eu sei onde que é, vem atrás de mim. Aí você ia atrás. Queridos, quando nós falamos para que Deus nos desafia a não se desviar do caminho, ter um coração, um pensamento no caminho, é você estar conectado com aquele que pode ir à frente, dando direção, para que você viva um novo caminho. Um novo caminho. Existe uma palavra profética, está lá em Deuteronômio, e que nós estamos vivendo hoje, onde o texto fala assim, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e o levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Uau! Essa palavra é profética. Coração de pedra é uma alegoria que representa o coração duro. O coração de carne tem a ver com estar cheio do Espírito Santo e se render a Ele. Então, você tem experimentado esse novo coração? Você tem experimentado um coração novo, um coração contrito diante do Senhor? Pare de deixar esse coração endurecido, petrificado. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Nós estamos aqui para poder te ajudar. Mas um coração duro, um coração amargurado, um coração ressentido, um coração cheio de sujeira, ele vai refletir sujeira, ele vai refletir prisão, amargura. Tem pessoas que não dá nem para chegar perto. Você chega perto, parece que exala
exala prisão. Parece que você sente o cheiro das celas. Você tem reconhecido o caminho de Deus para a sua vida? Não tem como reconhecer o caminho sem ter intimidade. Qual é o caminho que Deus tem direcionado na sua vida emocional? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Deixa Deus direcionar o caminho. Não endureça o coração. O que Deus tem feito na sua vida familiar? Está difícil. Estamos se divorciando. Está complicado. Deixa Deus direcionar o caminho do teu coração. Certo? Profissionalmente, ministerialmente, o que Deus está falando ao teu coração? Cuidado com as distrações, com o medo, com essa visão imediatista. Você não vai reconhecer o caminho sem intimidade. Provérbios 14, 12 diz lá: há caminhos que as pessoas consideram corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Uau! Então, a sua oração e a minha oração tem que ser o que está lá em Salmo 139. Examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduz pelo caminho eterno. Então, primeiro destaque: viva com o coração alinhado no caminho de Deus. Se entregue, vai para um nível mais profundo. Certo? Não se contente. E de repente você está aqui no culto, recebe um versículo no Instagram ou no aplicativo. Não se contente. Busque um nível mais profundo de intimidade, de entrega. Tem que ser intencional. Você quer experimentar mais de Deus? Busque se aprofundar em conhecer o caminho do teu coração. Encharque o teu coração, a tua mente, da palavra, de princípios, daquilo que edifica. Certo? Mas quando eu continuo no texto, ali no versículo 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. E aqui tem um princípio muito especial: não caminhe sozinho. O nosso coração é enganoso. Quando nós caminhamos sozinhos, nós estamos expostos a uma única visão. Caminhar com alguém, ele nos ajuda a ampliar a visão do caminho. Certo? Mas também nos protege com a prestação de contas. Nós estamos aqui como igreja, poderia cada um estar aqui na sua casa, vivendo igreja na sua casa? Vivendo igreja, eu tenho o meu entendimento que não tem como viver em igreja em casa isolado. Por um princípio muito simples. Deus, Ele sonhou com a igreja através da reunião, da comunhão. Ele entrega dons a cada um, liberalmente, para a edificação da igreja. Se eu estou sozinho na minha casa, eu só vou ter um dom. Na minha casa fechada, eu não vou estar vivendo a igreja, que é o eclesia, que é chamados para fora. Então, nós precisamos estar conectados aqui. Mas aqui, além de estar conectados aqui, busque alguém para você prestar contas, para você estar caminhando juntos, para ajudar você a enfrentar os desafios que você tem. Certo? E ele diz ali: encoraje uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje. Queridos, não tem como você viveu ontem. E não tem como você viveu amanhã. Infelizmente, nós temos pessoas que vivem somente no ontem, como se fosse possível. Porque aquilo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu. Eu estou esperando aquilo me resolver, aquilo que aconteceu. Eu não estou vivendo hoje, eu estou vivendo ontem. Ou eu estou vivendo só no futuro. Quando acontecer aquilo, eu vou fazer. Quando acontecer aquilo outro, eu vou fazer. E esse eu vou fazer nunca chega. Você tem que viver hoje, porque o desfrute é hoje. Desfrutar a todo momento. Jesus se entregou nas nossas vidas para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância, João 10:10. Mas se eu não desfruto hoje, eu vou viver insatisfeito. E aí eu estou olhando para o que o outro conquistou, eu quero conquistar também, porque aquilo... E aí eu estou vivendo ou com os olhos no retrovisor, ou com os olhos no GPS do futuro. Não, viva hoje. Mas viva hoje uma entrega plena.
Certo? E aí ele diz ali, de modo que nenhum de vocês seja endurecido por engano de pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Hoje decida não pecar. Hoje decida abandonar a pornografia. Hoje decida abandonar a mentira. Hoje decida abandonar a imoralidade, o vício. É hoje. Sabe, eu não preciso esperar nada acontecer. Hoje decida se render ao Senhor totalmente. Ah, mas que um dia vai acontecer. Não, se renda hoje. Quando eu acontecer tudo isso, daí eu vou me render. Não, é hoje. Deus nos chama para hoje. Venha como você está, e eu quero transformar, eu quero te dar um coração novo. Um coração, eu quero tirar esse coração de pedra, dar um coração de carne. Eu quero colocar em você o meu espírito. É hoje. Você não precisa de nada além do que um coração quebrantado para se entregar diante do Senhor. Queridos, é muito ruim quando nós vemos pessoas que estão indo por caminhos errados. E você tenta alertar e a pessoa não quer ouvir. Certo? Então nós precisamos, além de caminhar com alguém, ter um coração ensinável. Você aprende com todas as pessoas, até o que não fazer. É muito melhor você aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. E é isso que eu quero fechar essa mensagem falando um pouco sobre isso. Sabe, quando nós olhamos pessoas que fazem algo que não agrada o coração de Deus, nós estamos simplesmente reproduzindo erros de pessoas que já fizeram isso e se deram mal. Lá em Mateus 7, 6-8, diz lá, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Aqui está sendo reproduzido, aqui em Mateus, um texto lá de Isaías, que mais uma vez está reproduzindo, Os erros do passado, ele tem a capacidade de te ensinar muito. Mas pare de errar os mesmos erros, ou os erros que você já viu, que não vai dar certo. Está na hora de você mudar a sua cosmovisão e a sua percepção para viver algo novo. Algo novo. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Salmo 34. O sacrifício que agrada ao Senhor é um coração, um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Certo? Deus nunca se afasta de nós, nunca. Nós podemos nos alimentar da autossuficiência e nos separar dele. Por isso que não deixe de aprender com os erros do passado. Quando nós vamos nos versículos 16-19, ele vai relatar aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Aquele povo que estava sendo repreendido eram descendentes do povo de Israel. É como se seus pais foram adúlteros, seus avós foram adúlteros e você vai ser adúltero também. Porque é uma reprodução. Certo? Eu não aprendi com os erros. Eu não vi as consequências que geraram neles. Certo? Meu pai não deu amor para mim, mas também ele não recebeu o amor do meu avô. Então eu também vou viver do meu jeito. Eu não vou dar amor para meus filhos. Puxa, meu pai tratava a minha mãe assim, a minha mãe tratava meu pai assim, meu avô, minha avó tratavam assim, eu também vou tratar assim meu cônjuge. Não. Coração quebrantado, coração que não é corrupto, ele vai agradar ao Deus, ele vai buscar a presença de Deus. Então, erros novos, mas não os mesmos erros. Quem que ele destaca ali que se rebelaram? Aqueles que Moisés tirou do Egito. Eles viram o mar vermelho sendo aberto. Eles viram tanto milagre, viram o maná caindo. Aquilo que o Bruno colocou aqui. A nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, protegendo, sondando, cuidando. Tudo isso eles viveram. Mas viram que um povo errou. Foi penalizado.
e começaram a reproduzir os mesmos erros. Quais erros você tem reproduzido? De novo o mesmo erro. De novo a mesma imoralidade. De novo a mesma religiosidade. Chega. Queridos, o que eu quero trazer de desafio, se você esquecer tudo que eu falei hoje, eu quero dizer o seguinte: olhe para o teu coração, para a tua mente, para o teu coração. Fala, basta. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso de mais intimidade. Eu preciso de mais quebrantamento. Eu preciso de mais intimidade e comunhão com Deus. Chega de viver na superficialidade. Deus está te chamando para um coração, não incrédulo, mas um coração cheio de fé, cheio de entrega, para viver o novo de Deus, para viver o que Deus tem para você de uma forma plena. Você está disposto? Está disposta? Porque tudo que vai acontecer no seu dia a dia, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, vai ser mudado a partir do momento que a essência muda. Se eu pegar um copo cheio de barro e eu começar a encher esse copo cheio de barro e ele começar a sair aquela água suja, aquela água vai ficar limpa. E aquela limpeza daquela água vai fazer você enxergar através dela, vai te encorajar a beber aquela água, vai ser usada para tantas coisas. Deus quer usar a sua vida para a glória dele, mas Ele quer um coração limpo, um coração quebrantado. Deixa Deus fazer esse transplante no teu coração, tirar esse coração de pedra, colocar um coração de carne, que transforma a sua vida. Deixa Deus transformar. Feche seus olhos. Não sei se você tem vivido a incredulidade. A incredulidade, ela mudou o destino daqueles homens que estavam no deserto. Homens que viram o milagre de Deus, que viram Deus transformando a realidade daquele povo que estava escravo, trazendo liberdade. Que atravessaram o Mar Vermelho e estavam ali, mas a incredulidade deles impediram eles de tomar posse da terra que Deus havia prometido. O que você tem? Você não tem conseguido tomar posse por causa da tua incredulidade, por causa da falta de fé? Será que você tem evitado dar um passo de fé porque você não acredita que Deus pode fazer? A incredulidade, ela mata. A incredulidade mata sonhos. A incredulidade mata momentos de comunhão, momentos de entrega. Chega de viver na incredulidade. Eu quero desafiar você hoje, se entregar diante do Pai. E o Espírito Santo, e essa é a minha oração, que o Espírito Santo toque o seu coração, para que você consiga se manter no caminho, com o coração no caminho, para que você se mantenha conectado com pessoas que te ajudem a crescer, que ajudem a avançar nessa intimidade com o Senhor, e que você possa aprender com os erros do passado, parar de viver de uma forma que não edifica a sua vida e as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero aqui trazer uma oportunidade para você que está aqui nessa noite. De repente você chegou aqui com o coração endurecido. Você já ouviu falar de Jesus, você já ouviu pregar sobre Jesus, mas você nunca entregou sua vida a Ele. Eu quero aqui desafiar você a fazer uma oração de entrega nessa noite. Hoje você vai, sim, deixar que o seu coração se quebrante diante do Pai, para que você viva o extraordinário dele. Por isso que eu queria trazer um desafio para você. Se você está aí no seu lugar, você nunca entregou sua vida ao Senhor, deixe seu coração ser quebrantado. O Espírito Santo está falando no teu coração. Faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Transforma meu coração de pedra num coração de carne, entrega o teu Espírito a mim, ó Deus. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego o meu coração diante do Senhor, eu peço a sua bênção sobre a minha vida. Abençoa, Deus, toma a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa orando. Você fez essa oração? Você fez essa oração de entrega?
pedindo um coração novo para o Senhor, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se alguém está aqui hoje pedindo esse coração novo, levanta a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Alguém aqui, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus lá atrás. Quem mais? Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um momento de quebrantamento, já vi aqui na frente, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui hoje está entregando, pedindo um coração novo? Levanta a sua mão bem alto. Lá aqui, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus aqui à minha esquerda, louvado seja aqui, louvado seja, glória a Deus. Quem mais aqui? Quem mais? Não deixa, não resista àquilo que Deus quer fazer no teu coração. Não resista. Esse é o momento que nós vamos nos derramar diante do Senhor. Eu queria que nós pudéssemos ficar de pé. Eu queria que vocês que levantassem a mão viessem aqui à frente. Eu quero dar um abraço em vocês. Nós vamos nos derramar diante do Senhor nessa noite. Nós vamos ter um momento aqui de derramar o nosso coração contrito e entregue diante do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui. Glória a Deus. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui que eu quero dar um abraço. Vocês que levantaram a mão aqui, vamos chegar enquanto nós cantamos esse cântico. Daí nós vamos ter um tempo especial. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Adora o Senhor, levanta a sua voz. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eu quero trazer um desafio agora para você que está aí. Eu não sei como é que está o teu coração. Você já entregou a vida para o Senhor? Você está vivendo, você está vindo nos cultos, mas eu quero aqui ter um momento onde nós podemos nos derramar diante do Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você quer mais de Deus? Você vem aqui à frente, se coloque de joelhos aqui. Nós vamos cantar mais uma estrofe desse cântico e nós vamos orar. Nós vamos entregar o nosso coração mais uma vez diante do Pai. O coração entregue, derramado diante do Senhor. Então sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos terminar esse momento de joelhos, orando. Vamos cantar mais uma estrofe. Enquanto isso você vem, se derrame diante do Pai, entregue seu coração diante dele mais uma vez, renove teu compromisso com ele, busque a presença do Espírito Santo, busque a presença do Senhor. Esse é um tempo de se derramar, esse é um tempo de se derramar diante do Pai. Ó Deus, Eu sou teu, sim Senhor, nós somos o Senhor, ó Deus, aleluia. Derrame diante do Senhor. eis-me aqui, rendido estou. Senhor. Eu
derrame. Aleluia. Você está no seu lugar. O Espírito Santo está te desafiando. Segura esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Se prostre diante do Pai. Se prostre diante do Pai. Minha vida dou. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. É verdade, Pai. Nós nos derramamos diante do Senhor. Minha vida dou a Ti, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nós estamos aqui rendidos diante do Senhor. Deus, nós queremos nos render cada dia mais nos Seus pés. Deus, como é bom nós estarmos derramados na presença do Senhor. Deus abençoe os queridos irmãos e irmãs que hoje entregaram a vida ao Senhor. Deus, confirma no coração deles essa decisão, essa nova vida, esse novo momento, esse novo ciclo. Deus, derrama do Teu Santo Espírito sobre cada vida aqui nessa noite, Pai. Abençoa, Deus, os irmãos e irmãs que estão aqui hoje prostrados diante do Senhor, clamando mais, clamando o novo do Senhor. Espírito Santo, renova, Deus, renova o que ocorreu em Pentecoste, renova no nosso coração o derramar do Seu Santo Espírito. Abençoa, Deus, abençoa de uma forma especial cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, que nós possamos em tudo experimentar com sensibilidade o poder, a graça, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nós colocamos nossos sonhos, nossos desafios, nossas famílias diante do Senhor. Abençoa, Senhor, faz algo novo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia.